Olá! Hoje vamos falar de uma das figuras mais enigmáticas de toda a antiguidade, Melquisedeque. É um personagem que simplesmente aparece, faz algo incrível e some, mas deixa um legado que, olha, atravessa milênios. Um legado que inspirou textos sagrados e, pasmem, até fraudes internacionais. Então, bora desvendar essa história? É aqui que tudo começa, num encontro super rápido, mas cheio de significado. Imagina a cena: o patriarca Abraão, que na época ainda se chamava Abrão, acabou de vencer uma batalha importante. E quem aparece para recebê-lo? Essa figura majestosa, Melquisedeque. E ele não traz uma espada, ele traz pão e vinho. Um ato de paz e de bênção com um peso espiritual gigantesco. E é exatamente aqui que o mistério começa a ficar bom. Afinal, quem era esse cara? Pensa bem. O livro de Gênesis é super detalhado com genealogias, fulano gerou ciclano o tempo todo. E aí, do nada, surge um sacerdote do Deus Altíssimo que não tem nada a ver com a linhagem de Abraão. É muito estranho, né? Para a gente conseguir entender melhor, vamos primeiro analisar os detalhes desse encontro, que foi único e cheio de simbolismo. O mais interessante aqui não é o que está escrito, mas o que não está. Como eu disse, a Bíblia hebraica é quase obcecada por linhagens. Mas sobre Melquisedeque? Nada. Nenhuma menção de pai e mãe, de onde veio, para onde foi. Ele simplesmente existe. Aparece em cena, faz o que tem que fazer e sai. Quase como um fantasma na história. Ok, então por onde a gente começa a investigar? As primeiras pistas para decifrar essa identidade estão escondidas no nome e no título dele. O nome dele já é uma grande declaração de propósito: Malquisedeque. Em hebraico, Melek é rei e Tzedek é justiça. Ou seja, o nome dele é literalmente Rei da Justiça. Isso já diz tudo sobre o caráter dele. Não era um rei qualquer. E tem mais. Ele era rei de Salém, que vem de Shalom, a palavra hebraica para paz. Então, olha que incrível. A gente tem o Rei da Justiça reinando na Cidade da Paz. E a maioria dos estudiosos hoje concorda que Salém era o nome antigo de Jerusalém. Isso coloca Melquisedeque bem no centro da história da cidade sagrada. Agora, atenção, porque este ponto é fundamental. Melquisedeque era rei e sacerdote. Essa combinação, mais tarde na história de Israel, seria impossível. A lei de Moisés separou tudo. Os reis vinham da tribo de Judá e os sacerdotes da tribo de Levi. Ele ser as duas coisas ao mesmo tempo o coloca numa categoria totalmente à parte, já indicando uma ordem espiritual superior. E é justamente essa ideia de uma ordem superior que faz de Melquisedeque uma figura tão importante na teologia. Mas isso séculos e séculos depois. Cerca de 1000 anos depois de Abraão, o rei Davi está escrevendo um salmo. E, de repente, quem ele menciona? Melquisedeque. O nome ressurge. E aqui ele não é mais só uma figura histórica. Ele vira o modelo, o padrão de um sacerdócio eterno, ligado diretamente à figura do Messias. Lá no Novo Testamento, o livro de Hebreus explora isso a fundo. E o contraste é gritante. De um lado, o sacerdócio dos levitas, que dependia da linhagem, de pertencer à tribo certa, tinha um início e um fim. Do outro lado, a ordem de Melquisedeque. Não tem a ver com genealogia, mas com nome e ação divina. Não tem registro de começo nem de fim, assim como a aparição dele lá em Gênesis. Então, por que essa ordem é considerada superior? O argumento em Hebreus é muito forte. Pensa comigo, o próprio Abraão, o ancestral de todos os sacerdotes que viriam depois, paga o dízimo a Melquisedeque. Isso é um ato de reconhecimento, de submissão. E tem mais, Melquisedeque abençoa Abraão. E a lógica bíblica é clara, o maior sempre abençoa o menor. Isso estabelece uma hierarquia espiritual muito clara, antes mesmo da lei de Moisés existir. Ok, a gente já falou da teologia, da história, mas e o mundo real, o mundo físico? Será que existe alguma evidência disso tudo? Bom, vamos sair um pouco da teologia e entrar na arqueologia. Uma descoberta bem recente jogou mais lenha nessa fogueira toda. Um arqueólogo israelense chamado Eli Shukron veio ao público dizer que acredita ter encontrado não só um altar da época de Abraão, mas talvez o mesmíssimo local onde esse encontro aconteceu. E as palavras do próprio arqueólogo sobre o que ele encontrou são muito reveladoras. Ele diz que o lugar é simples. É pedra, animais, sacrifício. Não tem ouro nem diamante, como nos grandes templos do Egito ou da Mesopotâmia. É algo muito mais básico, mais fundamental. O que ele achou foi basicamente isso. Um altar de pedra rústico com canais para o sangue dos sacrifícios e entalhes para prender os animais.
Era uma forma de adoração muito mais crua, direta, simples. E isso se encaixa perfeitamente com a imagem de um sacerdote do Deus Altíssimo daquela época, muito antes da construção dos grandes templos. E a história podia muito bem acabar aqui, né? Um mistério antigo, uma conexão teológica e, quem sabe, uma pontinha de evidência arqueológica. Mas não. O nome Melquisedeque vai reaparecer nos tempos modernos de um jeito, bem, de um jeito bizarro. Pois é aqui que a trajetória desse nome antigo dá uma guinada de 180 graus, passando do sagrado para o completamente absurdo. Conheçam o domínio de Melquisedeque. E não estamos falando de uma cidade-estado antiga. Estamos falando de uma farsa moderna. Uma nação de mentira, fictícia, criada por um americano nos anos 90 com o único propósito: cometer crimes financeiros. A estratégia era usar o prestígio e o mistério desse nome antigo para criar uma fachada de legitimidade. Eles chegaram ao ponto de reivindicar a soberania sobre ilhas que nem existem direito, que ficam submersas na maré alta. E usaram essa soberania para vender passaportes falsos, licenças para bancos fantasmas e enganar investidores no mundo todo. É uma ironia tremenda, né? Usar um nome que significa rei da justiça para praticar todo tipo de injustiça. E no fim, a gente fica com essa pergunta. De um lado, uma figura que representa um sacerdócio eterno, que inspira a fé de milhões há milênios. Do outro, uma fraude patética usada para enganar as pessoas. É um lembrete poderoso de como nomes e lendas antigas podem ser usadas para os propósitos mais nobres e também para os mais desprezíveis. O que isso diz sobre o poder que as histórias têm sobre nós? Fica aí a reflexão.